Pai, em nome de Jesus nós oramos, nos revestimos com a tua graça, com a tua unção, com o teu poder. Nos revestimos, Senhor, com a tua misericórdia. Pedimos que os nossos pensamentos sejam guardados em ti e ativados em glória de Cristo e que possamos mergulhar sobremaneira em tua palavra. Que o Senhor nos traga alinhamento, que o Senhor nos traga uma atmosfera de revelação do teu entendimento e que possamos, Senhor, ser livres de todos os ataques sistemáticos do diabo. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos falado. Guarda-nos agora nesse momento e que haja revelação sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu chamei vocês, né, até coloquei lá, né, como algo que eu queria ministrar de um modo diferente. Porque muitos, até mesmo no grupo, colocaram a respeito desse alinhamento que está para acontecer amanhã, se não falha a memória, de 21, hoje é dia 20. Essas conjunções planetárias, essas questões, e eu achei bem bacana passar uma direção em relação a essa situação ou aquilo que a gente vê dos acontecimentos ou daquilo que está para se abrir na face da Terra. Veja, todas as conjunções, todos esses alinhamentos, ela sim traz alguma interferência. Eu gosto muito do texto de Jó, quando ele diz no capítulo 38, no versículo 2 e 3, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Jó 38. E Jó estava sendo questionado por Deus, e ele diz assim, ou poderá tu, versículo 31, ou poderá tu atar as cadeias do 7 estrelo, ou soltar os laços de Órion, ou fazer aparecer os signos dos zodíacos, ou guiar a ursa com seus filhos. Sabe tu as ordenanças do céu? Pode estabelecer as suas influências sobre a terra? É interessante aqui que ele traz essa característica de domínio, né? Como ele diz assim, sabe tuas ordenanças, e a palavra ordenança são estatutos, leis, limites, e pode estabelecer a sua influência, e a palavra influência é governo ou autoridade sobre a terra. Então ele está falando dos astros lá em cima, e ele termina dizendo então como esses astros trariam influência, governo, algo desse tipo sobre a terra. E aqui, todas as vezes que nós vamos ver, e a gente já, ao decorrer do tempo que a gente está ministrando nesse grupo, desde 2017, né, que a gente começou essa questão de entender os tempos, entender como se mover nos tempos, e eu sei que aqui a gente não quer em nenhum modo tirar toda a expressão da pessoa de Cristo, porque muitas vezes, né, a gente entra, muitas pessoas até perguntam, mas apóstolo, tá, mas agora eu estou em Cristo, tá tudo de boa. Sim, querido, a gente entende essa questão, que nós estamos revestidos de Cristo, estamos dentro de Cristo, e realmente, quando estamos dentro de Cristo e a nossa alma totalmente sarada, nós não temos nenhuma conexão. O problema é que, muitas vezes, há fragmentos dentro de nós, e é essa palavra que nós estamos ministrando tempo após tempo, há fragmentos dentro de nós que ainda nos conecta a algumas dimensões. E também isso rege a sociedade. Aqui está o problema. Você não é único na sociedade. Nós até mesmo podemos estar em Cristo e alinhados, não sofrer nada ou não ter interferência de nada, mas estamos no meio de uma sociedade. E o que nós estamos dizendo aqui é algo que sempre altera comportamentos da sociedade que estão ligados ao Deus desse século.
E essa é a direção. Eu creio que muitas vezes vocês já ouviram essa questão do mundo acabar, do mundo acabar, do mundo acabar. O mundo, eu creio que já acabou umas 15 vezes e a gente sobreviveu, amém? Glória a Deus por isso. A gente sempre foi sobrevivente dos fins do mundo que aconteceu em vários, né? 2012, 2006, 2000 não sei das quantas, o mundo ia acabar e não acabou. Mas o interessante aqui é que não é o mundo acabar, são portas que se abrem. Eu lembro que nós, há uma temporada, falamos a respeito da 2017, que abriria, né? 2017 estava para abrir um portal e tal, e realmente houve uma conjunção. E de lá para cá, a palavra que a gente entregou é que viria um tempo muito forte de apostasia, né? Que estava sendo gerado o espírito mesmo da apostasia de uma forma como a gente nunca tinha visto. E a gente viu que de 2017 até 2020, o quanto houve de bloqueios, ou o quanto houve de desvios de pessoas de dentro da igreja. A gente começou a ver o quanto as pessoas começaram a realmente abandonarem fé, se esfriarem na fé, e a gente começou a ver, se você, quem é pastor sabe disso, como tem sido mais difícil conduzir, como tem sido mais difícil fazer com que as pessoas permaneçam mesmo na verdade de Cristo, como tem sido mais difícil, as pessoas estão sendo cada dia mais levadas a viver uma vida de carnalidade, de uma forma como nunca vimos. Tá. Agora está para acontecer algo que faz tempo que não acontece, que é esses ajuntamentos ou esses alinhamentos. E segundo o esoterismo, olha que interessante, segundo o esoterismo, eles estão dizendo que haverá o que eles chamam de a grande mutação. Por causa desse alinhamento, é um tempo que haverá uma grande mutação. O tempo de trabalhar a questão das mudanças. Então, mais uma vez, o que a gente vai estar vendo é um ataque violento nos pensamentos das pessoas. E eu tenho ficado muito preocupado com isso. E por isso nós estamos até ministrando essa série de desprincipalização, ou falando a respeito das filosofias que entraram no meio da igreja, por causa que o que está sendo atacado é os pensamentos das pessoas. Estamos sendo totalmente atacados em linhas de pensamento, ou seja, os nossos pensamentos estão sendo totalmente bombardeados. A gente viu nessa temporada o quanto de informação foi gerado dentro das pessoas, o quanto de informação, de medo foi gerado dentro das pessoas, o quanto que o terror das comunicações foi gerado dentro das pessoas, a ponto de muitos perderem a fé. E o que nós estamos dizendo é que, novamente, vai haver um ataque nos pensamentos. Já começamos de novo notícias, né, que agora um vírus que 70% mais transmissível está chegando, ou seja, os terrores vão continuar mais ainda. Por quê? Porque o que eles querem é trazer um distanciamento geral mesmo das pessoas, da pessoa de Cristo e da comunhão. Mas preste atenção aqui. Há um tempo nós ministramos acerca do que nós chamamos de nova era. Vou ver se eu encontro aqui um pouquinho disso daqui, só para que você entenda. Vou tentar achar aqui, 2 minutinhos.
Quando vocês estão vendo aqui, né? Quando eles colocam que é questão de nova era, é porque em 2020, no ano 2000, a galera diz que entrou-se então no que eles chamam da era de Aquário. Esse seria um elemento ou um elementar. E eles dizem então que chegou na era de Aquários, ou seja, entrou-se então na era de Aquários. E essa questão da era de Aquários, ele, apesar de estar mexendo com a questão água, quando a gente fala de água, deixa eu até voltar aqui para que vocês, para poder trazer algo aqui. Quando nós falamos dessas questões de questões demoníacas, de espíritos, e cada espírito ele tem um modo de transmitir, um modo de afetar, um modo de atuar. É o que eu chamo de conexão, o que eu chamo de linha de transmissão. Então, todo espírito precisa de uma linha de transmissão. E é isso que ele chama de elementos. O elemento terra, água, o elemento fogo, o elemento ar, que são os elementos. Ou seja, esse é o que nós chamamos é isso mesmo, linha de transmissão. É como eu tenho, lá no poste eu tenho energia, mas eu estou trazendo para o meu quarto, e o meu quarto, então, precisa de tomada, e os fios que ligam lá do poste até aqui, que faz essa comunicação. Assim também acontece no reino espiritual. Eu sempre uso um texto o texto onde Elias está fugindo de Jezabel e ele entra dentro da caverna, né? E quando ele entra dentro da caverna, o Senhor fala com ele e expressa dentro desses elementos. Ou seja, ele diz assim, e veio um grande vento, mas o Senhor não estava. Depois veio um terremoto, ou seja, terra, o Senhor não estava. Depois veio um grande fogo, o Senhor não estava. E depois uma brisa, ou seja, água, o Senhor falou com ele. Então, é muita coincidência, o Senhor fala desses 4 pontos, né? Por quê? Porque é um princípio de comunicação, é um princípio espiritual, né, que o diabo usa para comunicar ou para se mover como uma questão maligna, ele usa essas mesmas coisas. Então, dentro do esoterismo também, eles sempre vão ver essa questão de elementos. Então, quando nós falamos de aquários, apesar de estar falando de água, na verdade é uma questão dos ares, ou seja, quando fala de aquários, ele está dizendo de algo que alteraria os pensamentos e comportamento das pessoas. Quando fala assim da nova era, eu creio que todo mundo já ouviu falar esse termo, olha, nova era, nova era, nova era. A nova era nada mais é do que uma transição de uma conjunção do planeta Terra com todos os astros que entra dentro da era de Aquários. Por isso a nova era está ligado ao tempo de Aquários. O que isso vai significar? Que de 2000 para cá, segundo o esoterismo, seria um tempo agora de mutação dos pensamentos. E agora vamos para a nossa realidade. Irmãos, veja que de 2000 para cá, o quanto as pessoas mudaram os seus comportamentos e principalmente a sua visão da sexualidade. Porque Aquários, ele, segundo a mitologia grega, ele era um copeiro do rei de Zeus, porém, ele era também amante de Zeus. Então, ele fala de uma distribuição, uma potencialização, mas também uma disfunção de identidade. E antes de 2000, a gente não via a expressão muito desse bombardear dessa crise de identidade na sexualidade. Nós não víamos isso, pelo menos eu não via, querido. E de 2000 para frente, que a gente começou a ver como as pessoas começaram a mudar a sua visão a respeito da sexualidade. Não sei se vocês já repararam isso.
as pessoas não tinham esses ataques, as pessoas não tinham esses comportamentos, né? As pessoas, a gente, como diz, éramos conservadores, e agora isso veio sendo tão bombardeado que, se não tiver uns 2, 3, 4 casais disfuncionais nas televisões, ou nos programas, ou nos filmes, não é filme, não é televisão e não é série. Ou seja, essa disfunção está sendo impregnada dentro da cabeça das pessoas, está sendo jogada. Por quê? Porque, segundo a nova era, esse será o tempo de transformação da mentalidade, onde as pessoas, segundo eles, vão amadurecer. Na verdade, estamos a cada dia mais sendo bombardeados e nos corrompendo no modo de pensar. O que está sendo atacado é o modo de pensar. E desde então, a gente tem falado, queridos, mergulhe na palavra, mergulhe na palavra. Então, beleza. Esse é o comando que nós chamamos de comando dos ares. Voltamos aqui. O que seria esses comandos dos ares? Deixa eu só pegar aqui o que eu... O comando dos ares é aquilo que tenta transformar os nossos pensamentos. Quem são esses? É o que nós chamamos de silfos ou fadas. Ou seja, são os que fazem com que as pessoas andem na infantilidade. Interferem na mente, nos pensamentos. As pessoas fecham-se para o aprendizado. Prende as pessoas em cadeias mentais. A pessoa não consegue fluir no novo. Bloqueia nos pensamentos, na criatividade. Produz muita vontade de falar, fazendo as pessoas serem conversadoras triviais, muito cansaço mental, indisposição e as dores de cabeça, é lógico, né? Tudo está ligado aos pensamentos. Pois bem, o que está para acontecer agora? Quando nós falamos dessa conjunção, nós falamos que... Aí, é por isso que eles estão falando que será algo grandioso, algo grandioso. Por que será algo grandioso? Porque de 20 em 20 anos acontece esse alinhamento entre Júpiter e Saturno. Mas em todas as etapas que eles acontecem sempre, eles chamam de um elemento terra, ou seja, mudando essa questão terra. Porém, é raro acontecer no que eles chamam de elemento ar. Ou seja, mais uma vez nós vamos ver que de amanhã para frente libera-se mais uma vez um portal para que seja alterado e bombardeado a mentalidade e os pensamentos das pessoas. Então, preste atenção aqui. Segundo a galera, eles têm alguns pontos que é interessante a gente saber. Então, eu vou passar aqui para que você entenda. Eles é o seguinte, eles dizem que existe a atuação pessoal. Então, toda vez que tem um alinhamento entre Sol, Vênus, Mercúrio, Lua e Marte, esses são os astros pessoais. Então, eles estão atributo ao caráter, emoção, mente, afeto e ação. Tem os que são geração, que corresponde aos valores, comportamentos e costumes, que é Urano, Netuno e Plutão. Ou seja, ele fala de geração, porque são planetas mais distantes, eles demoram mais para dar uma volta, então eles dizem que isso seria, então, os astros geracional. Mas existe dois que seriam os astros social. Então, eles dizem que a inserção na sociedade, a expansão, a fortuna, a regra, os desafios.
Então, o que acontecerá é exatamente uma conjunção com o que eles chamam de atuação social. Dentro dessa atuação social, eles vão então dizer que o que vai ser afetado agora é a forma, na verdade, para eles é algo bom, mas o que eu estou dizendo aqui que para nós é algo ruim. Entenda o que eu estou falando aqui. Vocês que já me acompanham um tempo aí, sabem do que é aquilo que a gente confronta. Então, o que está acontecendo, querido? Vai ser liberado algo tão maligno, com tanta potência, na participação ou na comunhão sociedade, ou seja, o modo de vivermos socialmente, o modo de nos comportarmos está, mais uma vez, sendo bombardeado. Nós vamos ter que, mais uma vez, nos aprofundar cada dia mais na palavra de Jesus e mergulhar em Cristo de uma forma como nunca mergulhamos a cada ano. Nós vamos ter que mergulhar de uma forma como nunca mergulhamos. Olha o que diz, esse é um texto que eu amo ler, que está lá em Mateus 24. Mateus 24. Diz assim, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximou deles os discípulos, em particular, e lhes pediram, diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane, pois virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvirei falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim que aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nações contra as nações, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Veja, olha o que ele diz, que primeiro nós seríamos odiados e perseguidos por causa do nome dele. Quando nós entramos para dentro dessa cultura, ou esse pensamento comunismo ou comunista, você vai ver o que impede disso reger, o que impede disso se estabelecer, chama igreja. Quando nós olhamos essa linha, querido, social, essa linha de pensamento, de dominação de massa, dominação de pessoas, o que impede disso atuar chama igreja. Quando nós olhamos para essa linha que está sendo jogada, que é a linha de manifestação das deformações, onde a sociedade é entregue aos seus prazeres, o que impede de atuar, isso chama igreja. Ou seja, a igreja, ela sempre será um calo no sapato para esse tipo de comportamento. A igreja é a única ainda que preserva pregando sobre valores morais. O que eu estou dizendo aqui, irmãos? O que está sendo atacado e o que mais uma vez está sendo liberado? Ataque nos valores morais do ser humano. Ou seja, os valores, os pensamentos, as intenções é o que está sendo atacado. Então, o que mais uma vez vai acontecer é um afunilar de um tipo de perseguição do modo que a gente não viu. Infelizmente, eu falo infelizmente porque assim, nós como não estamos sendo atacados com armas, nós pensamos que isso não é um ataque, uma perseguição. Querido, estamos sendo perseguidos já. A igreja já está sendo caçada. A igreja já está sendo totalmente caçada nos âmbitos de ministração. Por quê? Porque a cada dia que passa, leis estão sendo feitas nos impedindo de pregar a verdade.
Ou seja, dependendo do que falar, nós somos presos. Dependemos como nós nos comportamos, nós somos presos, nós somos criticados, nós somos odiados. E hoje, mais uma vez, está tendo uma separação de uma forma tão como que eu posso falar? Tão visível essa separação de linhas de pensamento. Então, assim, se você hoje está realmente com a mentalidade desse século, não tem como comungar com a mentalidade do evangelho. Porque outrora a gente caminhava junto, os homens tinham valores e princípios. Eu vou dar um exemplo. Há anos e anos e anos atrás, muitos anos atrás, quando nós falávamos, por exemplo, eu citei aqui, de sexualidade. Então, todos, sejam ímpios, sejam crentes, iriam concordar que existe somente um modo natural de se comportar. E se saísse disso, era problema. Ou seja, até o mundo olhava e dizia, não, nós não aceitamos isso. Até o mundo falava isso. Se você colocasse nos anos 70, nos anos 80, e falasse, sei lá, eu gosto de me relacionar com pessoas da mesma sexualidade. Não, isso aí não pode. Né? Isso, a sociedade dizia, não pode, isso não é correto. Do ano de 2000 para cá, querido, isso já se tornou normal. E no ano de 2020, se você não concorda com isso, você é quadrado, meu irmão. Você é preconceituoso. Você é uma pessoa que não tem amor. Ou seja, veja, aquilo que a própria sociedade não concordava, agora você está vendo que a sociedade não tanto concorda como apoia, e aqueles que não concordam com isso está fora dos padrões sociais de um ser humano comum. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que a sociedade, ou seja, o pensamento social foi totalmente alterado e o pensamento em Cristo é agora oposto aos pensamentos sociais em todos os seus pontos. Outrora não. Outrora ainda, muitos princípios bíblicos estavam no meio da sociedade. Agora não. Agora é uma discrepância, há uma diferença. Significa que, se você diz que está em Cristo, você é oposto ao pensamento social. E por isso que você é oposto, porque você pensa diferente, você agora está sendo odiado. Agora está começando a aparecer, queridos, verdadeiramente os que são e os que não são. Os que temem a palavra e os que frequentam a igreja. Os que estão simplesmente dentro de um sistema religioso e aqueles que estão vivendo a verdade. Então, mais uma vez, eu estou dizendo que haverá um alinhamento aonde o comportamento social, o comportamento econômico, o comportamento de regras estão sendo novamente atravessados para que haja uma separação mais brusca ainda. Então, os pensamentos de carnalidade, os pensamentos de trivialidade, os pensamentos totalmente humanos estão sendo colocados com mais potência. Volto a dizer, uma das coisas que você vai precisar todos os dias é ter na tua cabeça uma coisa chamada capacete da salvação. Ou seja, você vai ter que lembrar daquilo que é a salvação, porque ele termina dizendo assim, pois aquele, versículo 13, que perseverar até o fim será salvo. Eu não quero entrar em mérito de perder salvação ou não perder salvação, eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero entrar aqui, querido, que o Senhor diz, há uma perseverança que precisa acontecer. Nós precisamos perseverar na fé, precisamos ter o nosso capacete, uma coisa chamada salvação na nossa cabeça, para que possamos permanecer até o fim. Volto aqui, que ele diz
que seríamos perseguidos, e nesse tempo agora muitos se escandalizariam e odiariam uns aos outros, e ao levantar dos falsos profetas haveria um esfriamento de amor. Voltamos agora para aquilo que estávamos falando a respeito da conjunção. Segundo o esoterismo, isso aconteceu, ou seja, de 20 em 20 anos acontece esse alinhamento, mas há 200 anos atrás foi o que aconteceu quando ele alinhou nesse signo de Aquários. Então, só para que você entenda aqui, na mitologia, Aquários, ele é o potencializador. Ele potencializa todas todas as forças. Então, quando a gente pega no signo zodiacal, você vai ver que o último mês do calendário gregoriano termina com Aquários, né, que é do dia 20 até o dia 20 de janeiro. Então, assim, o ano para nós, o nosso calendário, termina nessa constelação, termina nessa influência. E segundo eles, Aquários é aquele que libera potência, ou seja, as águas, é aquele que libera potência para que todos os outros seres, ou porque todas as outras casas zodiacais, desenvolva a sua frequência. O que dá a entender é que, nesse mês, todas as forças estão latentes, ou seja, é como que se abrisse um portal que todos os comandos de todos os tronos malignos, os demônios, estão aflorados, né, estão potencializados. A gente já falou sobre isso a respeito das águas e da potência que tem as águas, e essas são as águas de cima, ou seja, as águas que alteram o pensamento. O que nós falamos que em dezembro, lembra que a gente veio pregando a respeito de dezembro, falando, irmãos, cuidado, não entre no espírito da magia, não entre no espírito da magia. Quando nós olhamos essa conjunção de Aquários, nós vamos ver que Aquários está ligado a Urano, perdão, Aquários está ligado do dia 20 de janeiro a 20 de fevereiro, eu estou coisando aqui com Capricórnio. Essa questão de Aquários, ele é o começo do ano, né? Não o fim do ano. O começo do ano, ele está ligado a isso, ao liberar de todas as energias para que as pessoas sejam travadas no seu início. Então, quando nós olhamos para Aquários, nós vamos ver que está ligado ao Urano, ou seja, aos pensamentos, às emoções, perdão, às ideias, fazendo com que essas pessoas sejam bloqueadas na sua busca daquilo que o Senhor tem. Quem aqui não começa o ano dizendo, esse ano vai ser diferente, esse ano a gente vai tá top, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, e chega no final do ano você não fez nada, né? Quer dizer, tirando nós aqui, nós fizemos tudo que tinha que fazer, a gente realmente foi que tinha que ser em nome de Jesus, aleluia, mas eu estou dizendo para aqueles que não participam aqui, né? Os nossos vizinhos. Mas toda vez a gente começa no começo de ano falando, olha, vai ser algo extraordinário, mas aí a gente vê que o negócio está totalmente parado, a gente não consegue sair do lugar. A gente não consegue romper, a gente não consegue avançar, a gente não consegue liberar, porque há uma potencialização tão violenta de todas as casas zodiacais, porque ele é uma potência, essa é a palavra. Ele se torna como uma potência. O que seria uma potência no som? Você pega, vou colocar num carro, um aparelho de carro, ele normalmente ele libera 50 watts para as caixas de som. Aí você coloca um módulo, uma potência. Então aquela frequência vem de 50 watts, mas quando entra dentro daquele módulo, por exemplo, de 2.000 watts, aqueles 50 watts se tornam 2.000 watts, ou seja, é uma potencialização. O que nós estamos dizendo que nessa questão Aquários, nós estamos dizendo que tudo está potencializado. Então entrou na era de Aquário, mas agora também está entrando uma conjunção de Saturno. Quem é Saturno? Saturno é Moloque. Moloque é aquela entidade que está escrito na Bíblia, que seria os devoradores de semente.
Eu tenho pregado isso há um tempo, querido. Quando nós começamos a vencer o tempo, nós desatamos a prosperidade. A prosperidade está ligada em vencer os ciclos de repetição de tempo. Então, esse será um tempo onde as pessoas clamarão por crises econômicas ou até mesmo por questões de dificuldades econômicas, mas esse será uma temporada que aqueles que entrarem em um entendimento com a palavra de Deus, aqueles que mergulharem em Cristo de uma forma tão absoluta, nós teremos um tempo de desatar, de bênçãos e prosperidade. Porém, nós precisamos quebrar todo tipo de influência nos nossos pensamentos. Um outro ponto que eu vejo que Saturno sempre está ligado a um útero gerador, porque fala de Moloque. Moloque era o útero que comia a semente, os filhos. O Senhor fala várias vezes isso: não entregue os filhos a Moloque, ou não passe os seus filhos pelo fogo. Vamos lá. Abra a tua Bíblia em Levítico 18, 21. Na verdade, vamos do 19. O Senhor fala da união abominável. Ele diz assim: não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação, nem te deitará com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela. Olha o versículo 21. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanará o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Amém? Abra agora a tua Bíblia em Levítico, capítulo 20. Ele diz assim: também dirás, ao versículo 2, também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der dos seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra, os apedrejará. Vamos lá. Capítulo 20, versículo 4. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem quando der o seu filho a Moloque e não matar este, eu me voltarei contra este homem e contra a família eu eliminarei do meio do seu povo, com todo o que após ele prostituíram-se com Moloque. Tá. Abra em Atos, capítulo 7. Veja que isso era uma prática comum, e Estevão, ele fala a respeito desse tabernáculo agora. Veja, querido, que não era só uma prática pequena, mas era um tabernáculo, porque também Moloque, ele também pode ser referindo como o deus Dagon. Versículo 7, capítulo 7, versículo 40. Disse Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias
fizeram bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou, os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do seu deus Refã, figura que fizeste para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinava aquele que disse, Moisés, que fizeste segundo o modelo que tinha visto. Então a gente vai ver que Moloque sempre está ligado a filhos. Levítico 20, versículo 2, 3, 4, 5. Veja que Moloque sempre está ligado a essa questão de um domínio de sementes, as sementes que estão sendo geradas, ou seja, o que está acontecendo é que Moloque é como que se fosse um útero. Moloque é como que se entrasse como um útero, ou seja, está sendo gerado algo. Esse alinhamento, o que dá a entender é que está abrindo a porta para gerar algo. Moloque fala de tempo, de cronos, ou seja, quando nós falamos Moloque, a gente vai falar de cronos, nós vamos falar de tempo, nós vamos falar de todas essas coisas, tempo, cronos e aquela coisa toda. Então, quando nós falamos nessa questão de Moloque, nós vamos falar que abre-se um útero para que haja um alinhamento de Zeus, Júpiter. Quem é esse? Esse é aquele que domina no profético, ou seja, o falso profético. Então, o que dá para entender? Que haverá uma abertura agora de falsas profecias, de falso profético, de falso entendimento. Por isso, nós temos que mergulhar na Bíblia de uma maneira tão violenta como nunca mergulhamos. Voltamos aqui para terminar. Quando ele diz, então, a respeito da grande mutação. Segundo a nova era, então, segundo a astrologia, ele diz que esses dois grandes planetas, eles são considerados como os dois grandes relógios, são os marcadores de tempo, que sempre são associados a mudanças sociais de uma época. Entenderam aqui? Então, o que está para acontecer é que haverá uma grande inserção de potência das trevas que está sendo gerado para que haja um grande liberar de transformação social, ou seja, as pessoas ficarão mais depravadas, mais racionais, mais longe de Deus. Ou seja, se a gente achou que 2020 estava difícil, você vai ver que 2021 as pessoas vão estar mais distante ainda, com os pensamentos mais distantes, porque agora há uma potência fazendo com que as pessoas se distanciem. E agora eu falo para pastores, em nome de Jesus, aplique palavra, Bíblia e chame as pessoas para Jesus, sempre decretando contra a mente dessas pessoas um quebrar de todas as influências de alteração de pensamentos. Nós precisamos gerar uma atmosfera profética, porque o que se levanta agora é o antiprofético, ou seja, pensamentos que não deixarão que a palavra revelada de Cristo entre nas pessoas. Mas eu creio, e aqui eu termino, eu creio que essa vai ser uma temporada aonde nós vamos gerar os planos de Deus, porque essa temporada é como que se morresse e fosse queimado as sementes do novo na vida das pessoas. Mas o que eu quero aqui, eu chamei vocês, é para exatamente dizer, queridos, em nome de Jesus, essa é a temporada de nós gerarmos Cristo, porque Saturno está gerando o anticristo, porque
Júpiter é a imagem de Satanás. Na astrologia, Júpiter é Zeus, e Zeus é o próprio Satanás. Ou seja, é como que se houvesse um abrir do útero para que Zeus entrasse, para que Satanás atuasse. O que nós estamos dizendo é que está sendo gerado o anticristo de uma forma como a gente nunca viu, está sendo novamente gerado. E eu creio que agora a igreja do Senhor, ela tem que gerar uma atmosfera para Cristo. Ou seja, nós precisamos preparar o evangelho, preparar a palavra, preparar o ambiente, e a atmosfera profética é aquilo que gera o útero de Cristo. Perdão, o útero que gera Cristo, a pessoa de Cristo. Ou seja, o ambiente profético é o que prepara a pessoa de Cristo para a humanidade. Quando nós vemos a palavra de Elias, que ele diz que ele era a voz que clamava no deserto, preparando o caminho. E você vai ver que esses comportamentos que estão sendo alterados os comportamentos que fazem com que as pessoas não sejam geradas. Eles frequentarão igreja, mas não serão transformados aqui. É como se houvesse um bloqueio. Mas eu quero declarar que nenhuma influência virá sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu quero declarar que abram-se as portas de um novo entendimento e que a palavra do Senhor venha com tanta potência e com tanta violência na tua vida, quebrando todas as barreiras e ciclos de bloqueio. Tudo aquilo que está sendo gerado em um útero satânico não alcançará a tua vida, não alcançará a tua casa, não alcançará a tua família, não alcançará as tuas finanças. As tuas finanças não serão afetadas. Eu quero declarar que você será próspero, mas mais do que uma prosperidade, você será cheio de revelação. Essa é a palavra. Você entrará num ambiente profético. Você entrará num ambiente profético da palavra de Cristo. Você entrará num ambiente profético. E esse ambiente gerará palavras proféticas e palavras de conhecimento e palavras de alinhamento na pessoa de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, dizendo que esse alinhamento não alterarão e não afetarão o modo de comportamento, o modo de comunhão e o modo de relacionamento dos meus irmãos. Nós declaramos uma blindagem e nós nos revestimos agora com o capacete da salvação. Nós declaramos, Senhor, que em nome de Jesus não deixaremos que a tua palavra morra em nós, mas nós seremos sempre aquecidos pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Preste atenção, quando a gente fala das 10 virgens que dormiram, olha o que ele diz aqui. Ele diz assim: todas tomadas de sono, adormeceram. A palavra aqui, querido, olha o que diz aqui. Ser indiferente. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. A palavra adormecer é ser indiferente com a própria salvação. Cair em preguiça e pecado. Sabe o que ele está dizendo aqui? Nos últimos dias, as pessoas entrariam numa situação que seria indiferente com a sua própria salvação. As pessoas seriam indiferentes com a sua vida cristã. As pessoas cairiam num sono e ficariam indiferentes, cairiam em pecados. Mas eu quero declarar que, em nome de Jesus, querido, a tua cabeça, a tua alma é revestida de Cristo e você não se tornará indiferente. Você será totalmente ativado na palavra de Cristo e não será indiferente às coisas do céu. Pai, eu continuo orando e declarando que haja potência do Senhor na vida deles. Quebre, Senhor, toda a atmosfera, que os teus filhos vivam o verdadeiro profético e o verdadeiro evangelho, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Cuidado com os teus pensamentos. Dica que eu dou para você, mergulhe nas Escrituras. 2, sujeite todos os teus pensamentos
à obediência de Cristo. Bem, dê ordem todos os dias. Pensamentos se rendam à obediência de Cristo. Queridos, shalom, shalom. Deus abençoe.